Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos Bíblicos para a Família. Você que está nos acompanhando nessa jornada de estudos bíblicos, dos Fundamentos Bíblicos da Família, com certeza, se você está nos acompanhando até aqui, é porque você quer que sua família seja bem mais estruturada, bem melhor abençoada, cada vez mais direcionada pelas Sagradas Escrituras. De todos esses temas que nós estamos tratando, que tratamos nas aulas anteriores, com certeza serviu de orientação para a minha família, para a sua família e para todos aqueles que vão estar assistindo esses estudos, essa meditação sobre os fundamentos bíblicos para a família. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, desorientados, não sabemos o que fazer, não sabemos aonde recorrer. E eu quero te orientar que as Sagradas Escrituras tem orientação para todos nós em todas as áreas de nossa família. Nessa aula nós vamos estar tratando sobre o tema arte de permanecer casado. Nas duas últimas aulas nós falamos sobre o divórcio à luz da Bíblia e causas e consequências do divórcio. Hoje, nessa aula, vamos estar tratando sobre o tema a arte de permanecer casado. Este título me chama muito bem a atenção, principalmente quando fala a arte. Com certeza, quando fala de arte, fala de uma coisa bela, bonita e agradável. Mas para que isso venha acontecer, há um empenho daqueles que está envolvido ou quer que seja alguma coisa se torne uma arte que possa causar interesse, possa causar, despertar curiosidade e desejo de ver alguma coisa. Então, a arte de permanecer casado, com certeza, vai ter coisas aplicáveis na nossa família para a glória do nome de Jesus Cristo. Antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida desses que estão assistindo, ouvindo essa aula. Que teu divino Espírito Santo possa estar nos conduzindo, abrindo nossa mente, nosso coração, para que possa ter espaço a tua palavra para fazer aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, abençoando a nossa família, principalmente o nosso casamento, aqueles casamentos que estão em conflito, que tu possa restaurar, casamentos que estão com grandes dificuldades, ou estão no início, ou no fim, o Senhor possa interferir com a tua graça, a tua misericórdia, e ajudando cada homem, cada mulher, cada um dos cônjuges, ó Pai, que às vezes está com dificuldades e precisa da tua orientação, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. A arte de permanecer casado. O nosso texto básico está em Malaquias, capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 16. Vamos ver o que está escrito no Malaquias, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Malaquias, vamos ver o que ele tem para nos falar a respeito de casamento. Às vezes nós achamos que o texto de Malaquias só tem algo a ver com dinheiro, o dízimo, a oferta. Mas vamos ver o que ele tem para falar no Malaquias, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Diz assim: O Senhor estipará de tendas de Jacó o homem que fizer isto, que se vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Perguntai por quê? Por que o Senhor fosse testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais desleais. Muito bem. Esse texto aqui está falando sobre a orientação e a reprovação de Deus sobre
deslealdade que havia entre, principalmente num contexto agora direto do nosso assunto, entre o marido e a esposa, principalmente na parte do marido, que era desde a infância, desde a idade madura, tinham relacionamentos, eram casados e passou o tempo se tornaram desleal. O alvo dessa lição é que ao estudar essa lição, nós vamos dedicar um modo sábio cristão à manutenção em nosso casamento. O casamento como a arte de permanecer casado. O casamento são realizados com o objetivo. Qual é o objetivo? De durar a vida toda. O casamento, quando ele é realizado, ou os dois tomam a decisão de se casarem, quando achou o amado ou amada, quando eles dão esse passo de casar, eles têm que ter sempre, ou aliás, acredito que faz parte do pensamento de todos que casam, que é para o resto da vida. A não ser agora, neste momento, de alguns anos atrás, que a cultura a respeito de casamento tem sido danificada. As pessoas casam com o pensamento assim: se me desagradar, eu divorcio e caso com outra ou com outro. Eu caso, mas com plano B. Então quem casa com essa ideia de plano B e que não tem essa ideia de durar para toda a vida, está tendo um pensamento equivocado a respeito dos casamentos. Os casamentos, eles não estão durando a vida toda, não é porque o problema está no casamento, é porque muitos não gostaria de abrir mão ou se esforçar ou ter o empenho em meio às dificuldades que se encontram nessa jornada, nessa peregrinação de vida a dois. Hoje nós estamos vendo uma época em que a cultura está completamente danificada, principalmente na área do casamento, na área da família e principalmente do assunto que nós estamos falando do casamento, que a pessoa casa não com o pensamento que vai durar a vida toda, que é para o resto da vida, mas já casa com um plano B, que qualquer dificuldade é mais fácil tomar o caminho do divórcio e da separação e vai para outro recurso. Nós não devemos casar, ou quando eu me casei, ou quando alguém se casou, ou quando alguém vai casar, não deve ter esse pensamento. Mas o pensamento primário é: com a graça de Deus vai durar a vida toda e eu vou fazer e me empenhar o máximo para que isso possa durar pela vida toda. Então o que é exigido de cada um de nós? É exigido o quê? Esforço e cuidado. Por isso que eu falo da arte, porque a arte não é uma coisa feita com facilidade. Tem que ter esforço, tem que ter muito empenho e cuidado para que possa ser feito com qualidade e muito esforço, e abrir mão de muitas coisas para que o objetivo da arte possa ser sair para fora e ser bela e bonita e ser admirada para aqueles que todos o veem. Então o que nós devemos fazer em um casamento? É descobrir coisas claras, coisas eficazes, coisas que vai nos levar a ter um relacionamento ou um casamento durável. Então nós devemos ter esforço e cuidado. E nesse esforço e cuidado nós devemos garimpar coisas eficazes, coisas que vai fazer o nosso casamento ser durável, ser bem estruturado, que vai fornecer orientação e princípios para nós. Então uma das coisas que nós devemos usar é garimpar princípios e orientações que vai contribuir para que o nosso casamento seja durável. E é impensável analisarmos e garimparmos a não ser com as Sagradas Escrituras, porque às vezes nós temos muitas ações, atitudes impensáveis, sem base, sem princípios algum.
Então nós devemos garimpar, entramos nesse relacionamento de casamento, nós temos que nos esforçar. É no começo, nos primeiros dias? Não, é todos os dias. Às vezes nesse esforço, nesse garimpo, às vezes você pode estar, um dos cônjuges pode estar só, às vezes está sendo mal entendido. Então o que faz o que? O que é mais maduro, ele vai procurar meios saudáveis para que o casamento possa permanecer e se tornar uma arte. Por que que eu falo isso? Porque o casamento é um compromisso que os dois assumiram e logo cabe cada um dos dois cônjuges se empenhar o máximo, garimpar para que esse relacionamento permaneça. Mas para que isso permaneça tem que ter esforço e um grande número que às vezes há dificuldade no esforço que parte só de um e menos de outro, mas isso não isenta. Então, para que o casamento seja duradouro ou prolongado, tem que ter um esforço de cada um de nós. E essa força e essa exclusiva, esse empenho só é possível com a ajuda das Sagradas Escrituras, com a ajuda de Deus, para que o casamento possa permanecer e se tornar uma arte. As dificuldades vão bater na porta de todos e de qualquer um. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai surgir crises, como nós falamos de algumas aulas anteriores, vai surgir crises, problemas, e nós não estamos isentos disso mesmo sendo cristãos. Mas a ideia é o que vamos fazer diante da crise ou diante das dificuldades. Vamos abandonar esse barco, quebrar essa aliança que nós fizemos, ou vamos lutar para que essa aliança nunca seja rompida? Então, para que o casamento seja uma arte e que os artistas, o cônjuge, o marido, a esposa, no caso sendo os artistas, fazer com que o casamento se torne uma arte e permaneçam casados, eles têm que ter duas qualidades, duas virtudes que é exigida dos dois, que é amor e compromisso. Essas duas asas, essas duas bases é que vai ser vamos dizer assim, o fundamento principal para que o casamento seja duradouro. O casamento não pode ser só de amor, porque só o amor não sustenta o casamento. O casamento também não pode ser só de compromisso, porque só o compromisso torna uma coisa pesada e às vezes pode ser quebrada. Então tem que estar envolvido essas duas coisas. Casamentos duráveis devem demonstrar presenças equilibradas de amor e compromisso. Essas duas qualidades exigida dos dois cônjuges para que o casamento possa ser duradouro com a graça de Deus. Não é nenhum e nem outro, nenhum isolado do outro, nem mais um do que o outro, é os dois andando lado a lado iguais. Como nós dizemos, às vezes nós fazemos parafraseando, nós perguntamos muitas vezes na escola, ouvimos perguntas, escolas bíblicas dominical. O que é mais importante, o jejum ou a oração? Aí eu já ouvi gente responder, pássaro tem duas asas para voar, qual que é mais importante, a esquerda ou a direita? Aqui eu vou usar esse mesmo pensamento de que são duas asas aqui, nenhuma é mais importante do que a outra. As duas devem ter o equilíbrio no casamento, que é, no caso, o amor e o compromisso pelo cônjuge e com o cônjuge. Independentes da dificuldade, esse amor, esse compromisso nunca deve ser
rompido. Por que que não deve ser rompido? Porque como nós lemos no livro de Marcos, que quando Jesus falou que deixaria o homem e o seu pai, sua mãe, e unir sua mulher, e com a mulher eles serão não duas carnes, mas uma só carne. Então, ou seja, que essa arte de unir-se e ser só uma carne é um elo forte entre o casal que, em hipótese alguma, deve ser quebrado. E para que ele não seja quebrado, tem que ter em mente que a lealdade, a fidelidade é uma coisa que vai tornar inabalável o amor sempre ativo entre o casal, entre o homem e entre a mulher. O que é esse amor ativo? Esse amor ativo não é um amor que exige perfeição, mas o amor ativo é aquele que ama pelo que o outro é. Ou seja, o amor ativo não exige que o cônjuge seja perfeito. Ou esse amor que eu falo, o amor ativo, amor bíblico, amor de cônjuge, é que o marido não tem que exigir que a esposa seja perfeita. E a esposa não tem que exigir que o marido seja perfeito. Mas tem que haver uma ideia de que esse amor não ama assim com exigência, mas ama aquela pessoa que tomaram a decisão de se casarem e se formar um casal, marido e mulher, pelo que ele é. O amor, ele não exige a qualidade de um do outro. O amor entre o casal ama o marido, ama a esposa do jeito que os dois são. E essa lealdade inabalável é o valor que há entre esse casal, entre esse cônjuge, esse relacionamento, é a capacidade de que em qualquer situação esse valor, esse princípio nunca vai ser quebrado, nunca vai ser danificado em hipótese alguma. O amor, a base do casamento, o amor do casamento é a base principal. E o que é essa base principal? É quando a pessoa, independente de qualquer situação que estão, em qualquer situações que estão enfrentando, o amor é que o sustenta. O amor é o que mantém essa chama de compromisso, fidelidade e lealdade vivo. O amor é a única base fundamental que é possível de manter o casamento sempre debaixo da graça de Deus, debaixo de compromisso, e sempre possível a manutenção para uma boa edificação e manutenção desse relacionamento. O amor é uma das qualidades que é inevitável, é impensável não existir entre o casal. Está explícito porque sem amor no casamento é impossível que o casamento venha a se tornar uma arte. O amor, ele é capaz de abrir mão de conforto, de tantas outras coisas, visando o bem maior, que é o relacionamento e a permanência daquele compromisso que foi assumido. E todos devem entender que os casamentos só são duráveis quando os dois estão dispostos a buscar sempre manutenção, para que possa sempre fazer manutenção, procurando todos os meios saudáveis, para que possa ser um casamento duradouro. Deve ser natural para aqueles que estão envolvidos em um casamento procurar sempre o quê? Coisas que sejam de cuidado, manutenção, conservação, preservação dessa aliança. E eles devem fazer o quê? A busca de meios de garantia de que a manutenção neste casamento seja adequada conforme os princípios bíblicos. Porque quando as pessoas não buscam
a manutenção de um casamento, o casamento se torna coisa vulnerável e sensível. Nessa busca, nessa arte de permanecer casado, tem que mostrar duas coisas do cônjuge, que é disposição e capacidade para lidar com os conflitos. Os conflitos sempre vão vir, é inevitável, mas parte de cada um, do homem e da mulher, a disposição e capacidade de lidar com os conflitos. Porque o que muitos casamentos têm chegado ao fim? Porque os conflitos surgiram, e quando os conflitos surgiram, é inevitável, mas quando eles surgiram, alguns não se mostraram à disposição de lutar e enfrentar esses conflitos e resolver, ou então nem ter uma capacidade, nem buscar uma capacidade de lidar com essa situação. Às vezes um dos cônjuges exige do marido ou exige da esposa. Não, isso deve ser um ato consciente dos dois, essa disposição. É quando surgir o conflito, quando surgir a dificuldade, é você, o homem, sendo o homem, a mulher, o marido, a esposa, é colocar-se de pé e mostrar a disposição e buscar a capacidade de ser capaz de saber lidar com esses conflitos. É quando esses conflitos surgem, principalmente quando há diferenças entre os dois, quando manifesta de uma maneira muitas vezes alta, essa diferença as pessoas não têm sabido lidar com ela. Então nós devemos saber lidar com esses conflitos, saber lidar com essas dificuldades e ter essa disposição. E principalmente essa disposição nós devemos fazer como? É buscar sempre orientação, buscar sempre conselho, buscar sempre ter conhecimento, buscar sempre ajuda para quando surgir os conflitos nós sabermos lidar com ele e principalmente estar à disposição e não exigir do outro, mas eu ter a disposição imediata de resolver esse conflito. Não permitir, não ficar à espera de que somente o outro faz alguma coisa. Essa disposição e capacidade é exigida dos dois. Porque o casamento, às vezes pode surgir muitas coisas, porque tem pessoas que entram no casamento com pensamento equivocado, com pensamentos errados, pensando que o casamento é uma maravilha, é uma fantasia, um conto de fantasias, e não é bem assim. Aí quando casam, quando entram na realidade do casamento, quando surgem as dificuldades, aí ficam decepcionados e o caminho do divórcio está aí. Não. O casamento Chesterton, em seu livro, ele fala que o casamento é uma batalha e quem assume o casamento são os dois soldados valentes, no caso o homem e uma mulher. Então não é que é uma batalha assim, mas é porque só os soldados de valente que vai e entra e faz ele permanecer. É o que ele chama muitas vezes também de amor selvagem, o amor incondicional, que não vê dificuldades, mas quer manter fiel, leal àquele o seu propósito. E nós somos pecadores, somos dois pecadores, somos pecadores por natureza, tem uma natureza caída e corrompida. Então vai surgir essas diferenças, vai surgir essa dificuldade. Nós devemos desenvolver essa arte de saber lidar com essa diferença, porque são dois pecadores juntos. Aliás, é o título de um livro, quando os dois pecadores dizem sim. Então não é possível, não é correto o marido esperar a perfeição de uma pecadora igual a ele, assim também a mulher esperar a perfeição de um pecador igual a ela. São dois pecadores que haverá conflitos de ideias, de comportamento. Então cabe os dois buscar
ser maduros, conselhos, oração, princípios bíblicos, orientação bíblica, ajuda de pessoas maduras para que possa saber lidar com essa dificuldade. Quando o povo os fariseus chegaram diante de Jesus perguntando sobre a respeito do divórcio, eles tinham banalizado o divórcio, tinham pegado aquilo como se fosse coisa normal, tinha banalizado o casamento. O casamento se tornou uma coisa sem sentido. Qualquer dificuldade, eles estavam divorciando. Não, o casamento nós devemos casar com a ideia que não é uma fantasia, que não é um mundo de mil maravilhas, que é dois pecadores vivendo debaixo de uma mesma casa, vivendo no mesmo propósito, no mesmo lar, que se encontram todo dia. E quando vai passando o tempo, esses defeitos, essas coisas, defeitos nossos ocultos, às vezes vai estar surgindo. E é com isso que nós temos que saber lidar. Todos que estão casando devem saber lidar com isso, com essas dificuldades que vêm para surgir em nosso meio. O casamento deve ser duradouro, e para que ele seja durável, tem que haver investimento. Muito investimentos realmente. Um casamento saudável não se sustenta naturalmente sem investimento. O casamento inclui muitos cuidados físicos, emocional e espiritual. Isso é um dos princípios que nunca deve faltar para que o casamento seja permanente. Um dos cuidados que deve ser o que? As emoções têm que ser adequadas, tem que haver um cuidado das emoções um do outro. É o marido ou a esposa está à disposição de manter ali as emoções um do outro saudáveis, equilibrados, com a graça de Deus, não importando as dificuldades. Mas um dos princípios é cuidar da emoção um do outro. Porque hoje nós vemos muitas coisas acontecendo no casamento, porque a vida emocional, tanto do homem e da mulher, está danificada. Por que está danificada? Porque não houve um cuidado por parte de algum ou por parte de ambos. Então as emoções devem ser cuidadas por nós. E é importante que o amor nessa caminhada nunca possa sair de vista, nunca possa ser perdido, nunca possa sair do norte. O amor tem que ser sempre um alvo. Então o cuidado emocional é exigido não só no começo de um casamento, mas do início até o fim. No caso, quando a morte os separa, na nossa concepção cristã, tem que estar sempre o amor envolvido, o fundamento, e as emoções sempre sendo cuidadas com as formas adequadas, conforme as Sagradas Escrituras, e aquilo que é saudável para a boa manutenção de um casamento. A outra coisa também que é o cuidado espiritual um do outro. Aliás, eu coloco em primeiro lugar que é o mais importante, porque se não há uma responsabilidade entre o casal de cuidado, a manutenção espiritual um do outro, aí o casamento vai se tornar um fardo, uma coisa às vezes dificultosa e penosa, com muita dificuldade. Então o que deve ter esse cuidado espiritual? Desde quando os dois sejam cristãos, é orarem junto, lerem a Bíblia junto, é estimular um ao outro espiritualmente, a busca pelos valores, a busca pela saúde espiritual. Isso vai contribuir muito bem para um bom relacionamento do casal. Quantos casais que às vezes não oram junto, a esposa não ora com o marido não ora com a esposa, às vezes oram nas suas igrejas, oram em suas comunidades, às vezes até só, mas dobrar o joelho um ao lado do outro e ter essa preocupação de cuidar da espiritualidade um do outro, que às vezes tem sido
deixada de lado na vida de um casal. Então, o cuidado espiritual deve estar sempre patente, evidente na vida de um casal. E por que a outra coisa também que eu quero falar, que é andar junto e o cuidar da manutenção espiritual um do outro, é porque quando vier os conflitos, vier o abalo, ou quando o Eclesiastes diz que quando é melhor ser dois do que ser um, porque quando um cair, quem é que vai levantar o companheiro? Isso fala isso podemos aplicar no casamento também. Porque pode ser que algumas vezes o homem ou a esposa está enfrentando algum tipo de dificuldade e às vezes pode estar com um nível de espiritualidade ou de ânimo lá embaixo, aí cabe o outro estar sempre levantando, ajudando e conduzindo cada um deles. Então, quando o Eclesiastes fala dos dois andar junto, quando um caiu, está falando, aqui ele está falando na possibilidade que vai cair, ou pode cair, pode cometer uma fraca, pode haver um abalo, pode ter um momento de dificuldade. Então, se estiver sozinho, como vai ser? Então, o cuidado espiritual e emocional de um casal deve ser parte dos dois. Os dois sempre andando junto, porque quando estão andando junto, as dificuldades vão surgir, mas não vai trazer dano nenhum para eles, porque quando um enfraqueceu, o outro está lá de pé, estendendo as mãos. No casamento, para que seja a arte de permanecer casado, seja evidente e patente, tem que haver algumas qualidades são exigidas dos cônjuges, que é paciência. Tem que ter paciência um com o outro, principalmente quando há a divergência de ideias, com tantas outras coisas que surgem de dificuldades, às vezes da idade, maturidade, o desenvolvimento. Então tem que ter o que? Paciência um para com o outro. A falta de paciência, a de compreensão, é que tem sido um dos males hoje no casamento, e o casamento tem sido levado de mal a pior e caminhado para o divórcio. Paciência principalmente em quê? Nos sofrimentos. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios que o amor é paciente, o amor tudo porta, o amor tudo sofre, e isso também inclui no casamento, porque no casamento o amor vai vir, vai se tornar mais patente e evidente quando o sofrimento bater na porta, bater e dar de frente com esse casal, como que ele ou ela vai lidar com essa situação. Tem que ter paciência, principalmente na hora das dificuldades, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da escassez, como que o casal está lidando com isso. Porque às vezes as dificuldades, por exemplo, financeira, que um dos maiores contribuintes para o divórcio hoje é a crise no casal, no casamento, e principalmente na área financeira, quando a dificuldade bateu e muitos não tiveram paciência. Como que o casal hoje está lidando com esse tipo de coisa? Tem que ter o que? Confiança um no outro, e confiança principalmente naquele que é o autor, aquele que planejou o casamento, no caso Deus. Tem que ter confiança. Está ruim agora, pode melhorar amanhã, pode melhorar depois, no futuro pode melhorar. Então quem quer colocar em prática a arte de permanecer casado, nunca deve abrir mão da confiança que o amanhã pode ser melhor segundo a graça de Deus. Ressaltando que aquilo que é meio saudáveis, bíblico e contribui, então devemos ter confiança, disposição para sempre esperar e suportar a mudança do próximo também, principalmente em eventuais lutas que surgir na vida. Será que estamos sendo assim? A arte de permanecer casado é você saber lidar com cada situação com sabedoria, com amor, disposição, paciência, e isso só é possível
com a ajuda, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Então, permaneçam casados segundo a graça de Deus, com a ajuda de Deus, segundo os princípios de Deus. As dificuldades surgiu quando o casamento do homem e da mulher surgiu. Então vamos fazer o quê? Que isso seja durável. Vamos pedir a Deus ajuda. Faça do teu casamento uma arte, mas uma arte que provoque naqueles que vejam admiração, sejam surpreendidos com a beleza que há com você, o seu marido ou a sua esposa, em saber lidar com os conflitos que surgiram. E que possa naquele dia ela falar assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque muitos casamentos não passam, a média de casamento hoje não está passando de 10 anos. Porque as pessoas nas primeiras dificuldades estão abrindo mão. E é mais fácil abrir mão do que lutar e fazer que esse casamento se torne uma arte. Você, homem, você, mulher, é o artista dessa aliança, desse casamento. Então, faça essa aliança duradoura uma arte. Uma arte porque vai embelezando conforme o tempo. Vai agregando os valores, vai descobrindo coisas novas e belas, saudáveis conforme as Sagradas Escrituras, e o seu casamento vai ser duradouro, não isento de lutas e dificuldades, de conflitos, mas ser duradouro porque tem o amor de Cristo e o entendimento das Sagradas Escrituras. Não espere a perfeição da esposa, não espere a perfeição do marido, mas entre nisso os dois juntos, ou parte mais daquele que é mais maduro, lutar para manter a manutenção e manter essa união no tempo que Deus deu, que é no propósito de Deus, que é duradouro até o final da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe teu casamento, em nome de Jesus Cristo.